Algumas chuvas aqui na capital já foram registradas e também no interior do estado e apontam a chegada do período chuvoso que todo mundo aguarda. O que deixa também o Serviço Geológico do Brasil em alerta em relação à possibilidade de elevação do nível dos rios. As chuvas vêm caindo diariamente na capital e também no interior do estado. Vem mudando a paisagem nas cidades e também nos rios. O monitoramento dos dois principais rios, o Poti e o Parnaíba, tem sido frequente. O que a gente está observando para esse período é que está uma situação normal. Então os rios eles aumentaram um pouco de nível, mas nada muito significativo, tendo em vista o começo do período chuvoso. Então a gente observa que já começou, né, no sul do estado aí, o período chuvoso, nas cabeceiras do rio Parnaíba, e começou agora a chover mais na região norte do estado, né? Então estamos no início do período e os rios estão se comportando dentro da normalidade para esse período. O rio Parnaíba, por exemplo, subiu um pouco em Teresina. A vazão chega a 290 metros cúbicos por segundo. Já o Poti também registra um nível de 2 metros, mas com uma vazão bem menor, apenas 40 metros cúbicos por segundo. Uma eventual inundação está descartada por enquanto. Ele precisaria chegar a pelo menos 9 metros. Mas as chuvas ainda não foram suficientes para aumentar o nível. Nesse período a gente está exatamente nesse início de precipitação para a região norte e vamos dizer assim, numa situação mais de fortalecimento da precipitação na região sul. Então é a época de transição em que não há perspectiva de grandes inundações. Então isso deve começar, a gente tem uma preocupação maior a partir de final de fevereiro, né, março, que é quando as precipitações se tornam mais generalizadas no estado e favorecem então a formação de cheias. Quem passa aqui pela Avenida Maranhão, por exemplo, já começa a perceber que o nível do rio Parnaíba já começou a subir. A coroa que abrigava o restaurante, por exemplo, já desapareceu. O nível chega a pouco mais de 2 metros, ainda considerado baixo. Ele só vai inspirar cuidados quando ultrapassar os 6 metros. A barragem de Boa Esperança está operando apenas com 20% da sua capacidade. O monitoramento tem sido constante nos municípios de Floriano, Luzilândia e Teresina. Por enquanto, cheias estão descartadas. A última foi registrada ainda em 2009. Esse climatologista destaca que a estação chuvosa está consolidada, apesar de ter vindo de forma tardia. Essa umidade que nós estamos captando ainda é uma umidade amazônica e uma umidade que vem ali adentrando pela Bahia, através da atuação de um sistema chamado de Zacas, na zona de convergência do Atlântico Sul, que tem influenciado, vamos dizer assim, de forma secundária o nosso sertão. Então é uma estação chuvosa, mas ainda com comportamento de pré-estação, como se nós estivéssemos em dezembro, ou seja, é realmente bem atípico. O período chuvoso pode trazer surpresa para os piauienses. As chuvas devem oscilar. Em alguns municípios, podem inclusive passar por alguns alertas, exigindo atenção. Nós teremos sempre esse quadro de cidades com volumes maiores de chuva do que outros. Embora as nuvens se espalhem por todo o estado do Piauí, nós teremos esse comportamento anômalo de distribuição da chuva, com grandes temporais, e aí por isso que eu sempre falo, é bom ficar atento à questão dos alertas. O alerta não cobre todas as cidades que são anunciadas, mas algumas dessas cidades podem manifestar o efeito extremo. Enquanto os níveis não atingem alertas preocupantes, como aconteceu ainda em novembro do ano passado, os piauienses podem ir contemplando as belas paisagens que as chuvas têm transformado nos rios.